O jogo entre Corinthians e Fortaleza pelo Brasileirão. Acompanhei toda a partida, todo o pós-jogo, as entrevistas com os jogadores, com a coletiva. Mandei todo o material para o Mesa Redonda a partir das 9 horas da noite deste domingo, ao vivo, Mesa Redonda com toda a repercussão dessa partida. Neste momento, estou na sala de imprensa visitante. Foi aqui que o técnico do Fortaleza deu entrevista coletiva, exatamente onde está posicionado o tripé. Os jornalistas ficaram posicionados aqui nas cadeiras que já estão espalhadas, e é daqui que eu quero falar com você sobre essa partida, sobre esse empate do Corinthians. O resultado é muito ruim. O Corinthians, pouco a pouco, está abandonando o Campeonato Brasileiro. Ou, enfim, simplesmente aceitando uma realidade que é a ausência de elenco para brigar por mais de uma competição. É isso. O Corinthians precisa rodar o seu elenco como todo mundo precisa. O Palmeiras, para pegar o Vitória hoje, também mandou um time inteiro reserva. A diferença é o elenco, que tem o Palmeiras atualmente, os reservas muito superiores aos reservas do Corinthians. O Corinthians tem sofrido demais, porque toda vez que precisa, seja por uma necessidade ali momentânea de jogo, um jogador ou outro, ou por uma necessidade de calendário, quando você precisa fazer o que o Dorival fez hoje, o Corinthians sempre vai ter muita dificuldade. Teve dificuldade hoje, não conseguiu a vitória, teve dificuldade contra o Botafogo no Newton Santos e por aí vai. A exceção foi quando o time estava demasiadamente desfalcado e conseguiu um resultado lá no Castelão contra o Ceará. Aquilo ali realmente pegou todo mundo de surpresa, pelo menos a mim. E na época eu falei, olha, o jogo foi horroroso, mas o Corinthians não tem do que reclamar. Contente-se com os 3 pontos. E a gente percebe que aquilo de fato foi uma exceção quando você pega o recorte. Nas últimas 9 rodadas, metade do que o Corinthians jogou no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem uma vitória. Uma única vitória, essa daí contra o Ceará, nas últimas 9 rodadas de Campeonato Brasileiro. Já são 4 jogos consecutivos sem vitória. Uma derrota e 3 empates. A sequência tem Juventude fora de casa. Depois o Corinthians tem Bahia, tem Vasco e tem Palmeiras de novo aqui na Neoquímica Arena. Jogos importantes, o Corinthians precisa reagir, está se distanciando demais da parte de cima da tabela, está chegando cada vez mais perto da parte de baixo da tabela. O Corinthians está ali em 11º, pelo menos no momento da gravação desse vídeo. E é um time que precisa lutar pela premiação lá na frente, que pode receber, porque agora você tem uma bonificação pela premiação, e também por vagas nas competições intercontinentais, para não depender do título na Copa do Brasil. Para não ficar dependente do título, é importante o Corinthians subir no Campeonato Brasileiro e pensar nas vagas, nas competições internacionais, principalmente na Copa Libertadores da América. O Corinthians tem time para se colocar em outro lugar nessa tabela. A questão é que o Corinthians claramente não tem elenco. Dito isso, hoje, a verdade é que os reservas jogaram melhores que os titulares. Os titulares conseguiram gol. Os reservas tomaram gol. Na parte prática foi isso que aconteceu. Mas quem assistiu a partida viu o time reserva no primeiro tempo jogar melhor. Deu uma bobeada gigantesca com 5 minutos de jogo. O Félix Torres, para variar, mal posicionado, não percebe o jogador, o Breno Lopes, infiltrando, tentou deixar ele impedido, não conseguiu. Passe enfiado pelo Matheus Pereira. O André Ramalho, na minha opinião, também pensei que ele pudesse chegar pelo menos para abafar o chute. Também não conseguiu. E o Hugo Souza, na minha opinião, tinha totais condições de defender a bola. Falhou o goleiro do Corinthians. Falhou não, uma bola, não é uma falha, é uma bola defensável. Extremamente defensável. Ele até admitiu aqui na zona mista pra gente que deveria ter defendido aquela bola. Erro do Félix Torres, do André Ramalho e do Hugo Souza. 1-0 com 5 minutos de jogo, isso condicionou completamente a partida. O Fortaleza ficou muito mais tranquilo, muito mais confiante, jogando a favor do tempo. Foi uma enormidade de vezes que os jogadores caíram no gramado, fizeram cera e tudo mais. E o Corinthians criou com sobra. Não foi um grande primeiro tempo. Em muitas situações o Corinthians tinha dificuldade na transição, o que era de se esperar quando você tem muitas vezes que triangular para fazer a transição entre Félix Torres, Rian e Charles. Vai sair o que disso? Jogadores voluntariosos, mas que com a bola no pé não conseguem entregar. Então o Corinthians tinha dificuldade na criação, em criar oportunidades claras de gol e tal. Em determinados momentos o jogo ficava meio parado. Mas é fato que o Corinthians criou o suficiente para, pelo menos, levar um empate para o intervalo. Teve um gol inacreditavelmente perdido pelo Romero, passe, se eu não estiver enganado, do Kaká ou do Ramalho, eu não tenho certeza, mas o Breno Bidon avança,
Cruza na medida, era só o Romero ter feito o gol. Romero bate por cima, ele passa um pouco da bola, vem para trás, bate um pouco por cima. Esse gol perdido do Romero, uma chance clara perdida para o Romero hoje, uma chance clara perdida pelo Romero contra o São Paulo, que fez muita falta porque ainda estava 0-0, e 2 oportunidades claras perdidas pelo Romero contra o Red Bull Bragantino, num jogo que o Corinthians perdeu a partida. Romero, que tem todo o meu respeito, faz tempo que está com dificuldade de fazer gol, inclusive aqui na Neoquímica Arena, quando normalmente ele incorpora ali um jogador diferente. Então, tem que chamar atenção para essa fase do Romero, realmente bastante complicada. E aí o Corinthians chega, ele abafa na área, o Dieguinho, que jogou hoje de meio aberto pela direita, garoto jovem, novo, canhoto, jogava para dentro, não fez uma grande partida, mas se movimentou, chamou, pediu bola, teve uma chance com 2 minutos de jogo, cruzamento do Anrileri, ele chegou para chegar batendo, acaba passando, chuta mascado, e o Corinthians cria para mim, na minha opinião, o suficiente para empatar o jogo. Mas não consegue. E no final, quase que o André Ramalho faz um gol contra, quando ele tenta dominar uma bola de peito, ela vai na trave do Hugo Souza. Vai 1-0, o Dorival vem com a cavalaria. Yuri Alberto, Memphis Depay e Mateuzinho. Todo mundo entra para o segundo tempo. Esqueci alguém? Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay e Mateuzinho. Os 4 entram e com 18 minutos do segundo tempo entra o Carrilho também. O Corinthians fica praticamente com a sua força máxima, fica com o meio campo de Charles, Carrilho, Breno Bidon, Garro, Memphis e Yuri, e assim o Corinthians tenta ir para o abraço final. Tiveram 2 pedidos de pênalti, eu não assisti os replays. Ali na hora, para mim, não foi absolutamente nada. Diz aqui nos comentários o que você achou desses 2 lances. A olho nu lá de cima da cabine, para mim não foi nada. A arbitragem mandou o jogo seguir, sequer foi ao monitor, mas eu não assisti o replay, por isso que eu peço para você também deixar a sua opinião aqui. Fora isso, a verdade é que o time criou muito pouco. Foi uma chuva de bolas cruzadas à área, Fortaleza mais recuado e o Corinthians abusou dos cruzamentos à área. A única chance, sim, mais clara de gol que se acenou foi um passe muito legal do Breno Bidon na ponta esquerda, que ele faz a bola aqui, mete o arco na bola, encontra o Yuri Alberto entrando na área, mas o Yuri Alberto perde a passada, a bola passa, ele tenta chutar, mas ele já está meio sem ângulo e bate para fora. Aquela foi a única chance que aparentava ser uma chance clara de gol. No mais, um monte de cruzamento para a área, Memphis Depay tentou um voleio patético, e bola para a área, tem uma cabeçada que passa perto, e é isso. O jogo não sai muito disso, até que o Corinthians chega ao gol. Destaque para um lance perigoso do Corinthians ainda no segundo tempo, em que o Breno Bidon corre lá atrás, no carrinho, e salva uma bola importantíssima. E no contra-ataque, sai o pedido de pênalti. E no lance do gol, aos 48 do segundo tempo, palmas para o Charles, que não fez um grande jogo, errou uma enormidade com a bola do pé, mas se matou para não deixar uma bola sair lá na lateral, pegou em cima da linha, a bola vem aqui para a direita, no cruzamento o Corinthians chega ao gol. Bom cruzamento do Mateuzinho, de novo, cabeçada do Yuri Alberto, o goleiro para mim deu uma facilitada e no rebote o Carrilho mandou para dentro, o Corinthians na base do abafa mesmo, de bumba meu boi, bola para a área, o Corinthians conseguiu chegar ao empate. Que alivia, né? Melhor do que perder, claro, faz um ponto, não perde em casa para o Fortaleza. Mas é um resultado ruim, né? 3 pontos nesse campeonato contra esse Fortaleza dentro de casa era algo que o Corinthians precisava demais, ainda mais nessa sequência que eu falei aí de jogos sem vitória. Então, assim, o resultado, apesar do empate, poderia ter sido pior. Claro que poderia ter sido pior. O empate aos 48 mostra que poderia ter sido muito pior. Uma derrota em casa seria desastrosa. Mas não é um bom resultado, não dá para dizer que é um bom resultado. E aí o problema, mas tem que focar em quarta-feira. É verdade, tem que focar em quarta-feira. Mas agora aqui, nesse recorte, falando de Brasileirão, tem esse jogo quarta. Na semana passada também tinha um jogo quarta, também precisou poupar. E nas outras tivemos desfalques, tivemos lesões. E aí cada hora tem um argumento. E se passar de fase, vai ter quartas de final. Aí vai ter que poupar de novo em alguns jogos para chegar inteiro nas quartas de final. Então assim, você vai ter problema constantemente. É hora desse time, desse elenco, precisar entregar mais. A verdade é essa, precisa entregar mais, cara. Não tem outra solução. O Dorival tá fazendo o que tem que ser feito. Na minha opinião, escalou bem o time. Fez o que precisava ter sido feito. Não sei se eu concordo com o Félix Torres. Léo Maná não é, tem as suas limitações, mas eu ainda acho ele menos ruim do que o Félix Torres. Tem jogadores que, por exemplo... Cara, vou falar aqui individualmente. Anrileri, para mim, fez um bom jogo hoje, fez uma boa partida. O Breno Bidon foi importantíssimo em salvar aquela bola lá atrás, que quase resultou num gol do Corinthians. Deu 2 passes
para gol, o do Yuri Alberto no segundo tempo e o do Romero no primeiro tempo. É um jogador diferente, mas que hoje para mim também não fez uma boa partida. Eu gosto dele, mas não fez uma boa partida, errou demais, errou muito passe o Breno Bidon hoje. E os titulares também não renderam o que se esperava, né? Não renderam o que se esperava. Rodrigo Garro, cara, o que acontece com o Rodrigo Garro? Errando bastante também. Falou aqui com a gente sobre a sequência física que ele começou a sentir. Memphis Depay, cara, Memphis Depay... Depois dizem que é perseguição, mas a atuação do Memphis Depay no segundo tempo é, cara, sem nota, não nota nada. Não fez nada, absolutamente nada, não contribuiu em nada, com nada. Não marcou, não correu, não deu nenhum passe para nada, não finalizou, um chute de longe, enfim. Ainda espero muito do Memphis Depay, vamos ver, tomara que quarta-feira ele esteja numa situação diferente. E o Yuri Alberto aquela coisa, voluntarioso, correu demais, brigou e tudo mais. Mas enfim, foi um jogo de fato que o Mateuzinho entrou bem na partida. Que mais que a gente pode destacar? Não tem muito que a gente pode destacar mais, não. O Souza, para mim, foi mal no lance do gol. E é isso. Destacar mesmo aqui, só o cruzamento do Mateuzinho, de novo, muito bom. E a cabeçada do Yuri, apesar do Yuri não ter feito grandes coisas, mas conseguiu essa cabeçada, o Carrilho estava no lugar certo. E é isso, e a Anrileri foi bem. No mais, Charles, pela gana, pela garra, buscou aquela bola lá, um cara que se doa no campo, mas com a bola no pé, deixa muito a desejar. Charles, Martinez, Rian, Ranieri, jogadores que marcam, que correm, que se matam em campo, mas com a bola no pé tem muita dificuldade, por isso que o Corinthians tem tanta dificuldade na transição das jogadas e por isso que eu defendo tanto o Breno Bidon, porque o Breno Bidon pode ter seus problemas, mas já contra o Palmeiras entrou muito bem, inclusive sem bola. Hoje salvou uma bola no segundo tempo e mesmo no jogo que ele não foi bem, que ele errou muito, 2 passes para gol foram dele. Não é à toa, percebe? É isso. E é isso. E agora, como dizem os torcedores, é quarta-feira. Claro, é quarta-feira. E aí eu vou dar aqui rapidinho, sobre o jogo com o Fortaleza. Eu acabei de postar. Vocês viram a simulação do Daverson no lance com o Anrileri dentro da área no segundo tempo? Perdão, no primeiro tempo? É um absurdo, né? Um absurdo. Como que aquele lance ali não é um cartão amarelo? Na cara do Bandeira, cara. O Bandeira tá a poucos metros de frente pro lance. O Bandeira deveria ter chamado o árbitro e aplicado o cartão amarelo. Essas palhaçadas nunca vão acabar se não forem punidas. E aí eu lembro aqui da simulação do Yuri Alberto lá contra o Palmeiras no derby. Nunca vi aquilo e provavelmente nós nunca mais vamos ver. Por isso que eu critiquei tanto na época. Porque o Yuri Alberto, ele se joga. Mas o Palmeiras está com a bola, segue o lance. Um lance no meio de campo. O Daverson simulou para tentar um pênalti para o Fortaleza. É um absurdo e deveria ser amarelado. Não aconteceu nada. O Yuri Alberto caiu no meio de campo. Um lance que não dava em nada, não teria reflexo nenhum. Tomou o segundo amarelo e foi expulso. Cara, é um absurdo. Aquele lá é um absurdo. E deixa ainda mais absurdo quando a gente vê lances como o de hoje passando batido. Por isso que o Klaus ali foi rigoroso de um jeito, né, Klaus? Gosto do Klaus, mas foi rigoroso de um jeito como nós nunca vimos. Um segundo amarelo e uma expulsão no meio de campo, por simulação, foi dose. E um lance como hoje do Daverson passa batido pela arbitragem. É inacreditável. Mas é isso, gente. Quero deixar só um pitaco aqui sobre o derby da próxima quarta-feira. Antes, já deixa o like. Estamos no finalzinho do vídeo, deixa o like aqui, dá aquela força, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, vai lá rapidinho, se inscreve aqui no canal. Valeu, tamo junto, obrigado por tudo aí. E aí agora 2 recados. O primeiro, derby de quarta-feira. Na minha opinião, vocês conhecem o Allianz Parque. O Allianz Parque pode ser muito favorável ao Palmeiras, pelo gramado sintético, que não está bom, e pelo ambiente. A questão é que esse ambiente do Palmeiras nós conhecemos bem, como ele se deteriora rapidamente dependendo dos primeiros minutos do jogo. Né? O Palmeiras certamente irá para cima do Corinthians de maneira avassaladora, eu não tenho nenhuma dúvida. É o perfil desse Palmeiras do Abel Ferreira há muito tempo. Eles vão partir para cima como os malucos. Tem que ser assim mesmo. Se o Corinthians entrar na onda de querer esfriar o Palmeiras, o Corinthians perde o jogo. Se o Corinthians entrar em outro ritmo, como aconteceu contra o São Paulo, perde o jogo. O Corinthians, na minha opinião,
precisa subir as linhas de marcação, marcar alto, morder lá em cima, forçar o erro, dificultar a pressão que o Palmeiras vai tentar fazer. Se o Corinthians, e depois daquele ímpeto inicial que é normal nos 15 primeiros minutos, todo mundo baixa um pouquinho a guarda. Aí você pode dar aquele passinho para trás, fazer uma marcação em linha média para sair na boa. Mas precisa conter essa pressão inicial. Para mim, jogando lá em cima a marcação e dificultando. Se o Corinthians esperar o Palmeiras nos primeiros minutos, o Corinthians estará fadado a tomar uma pressão gigantesca e fadado a ter a bola passando pela sua área a todo momento com criação de volume, e aí a chance de tomar um gol é muito grande. E com 1-0 a favor, o estádio inflama e tudo muda. Agora, sobe essa marcação, dificulta a saída, para o jogo, com falta, com isso, com aquilo, briga pela posse de bola, equilibra o jogo nesse sentido. E depois as coisas vão se assentar e o jogo vai correr normalmente. E o estádio, dependendo do caminhar da partida, vai começar a chiar, como sempre acontece. E aí o jogo começa a se acenar para o Corinthians. O Corinthians vai ter que correr muito, vai ter que brigar muito, como fez a Neoquímica Arena. Os números, como eu disse aqui no pós-jogo, foram muito parecidos. Mas o Corinthians destoou no desarmes e nas faltas feitas. E isso foi fundamental para a vitória aqui. E isso, para mim, vai ser fundamental para a vitória lá. Porque, no mais, eu já espero por um equilíbrio. Tecnicamente, muitos jogadores importantes do Corinthians não vivem em grande fase. Mas é um jogo que, se a galera correr, se dedicar, esse gol do Corinthians em alguma chegada, algum contra-ataque pode sair, mas um empate é do Corinthians. Isso pode ser fundamental na parte final do jogo. Então, já deixo aqui o meu pitaco do que Dorival Júnior precisa fazer e que os jogadores precisam fazer caso ele peça, né? Porque às vezes os jogadores não fazem o que ele pediu, como aconteceu contra o Botafogo. Tá certo? Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Ontem, muita gente falando para mim sobre o desabafo que eu fiz no vídeo. Quem não assistiu, acabei desabafando, falando de coração o que eu penso, que eu reflito em cima das informações que eu tenho sobre a situação política do Corinthians. Sábado tem votação da Assembleia Geral. Se você não assistiu, fica aqui o convite, vai lá e assista, porque foi um vídeo importante, inclusive com muitas questões importantes relacionadas a outros assuntos. Valeu! Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder uma notícia do Corinthians. O Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras esse meio de semana, confronto decisivo aí da Copa do Brasil. Dorival Júnior muito confiante na equipe do Corinthians e também na classificação diante do rival Palmeiras. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!